Okay. Your lips are so dry. I don't care. No, but I do. É. Ficas brilhante. Normalmente eles tiram Não o gosto brilho. nada Eu de estou a ter cremes. brilho. Isto não é creme. Até chega. Vá. Chega, mulher. Olá, this is Carla and Marlon The husband. from Portuguese with Carla, and today we have the best tips and tricks to learn Portuguese faster for you. And that's we've learned some of these by experience, teaching and learning ourselves, and others by research. So you will maybe find one or two of these a little bit bonkers, a little bit crazy, but there are scientific studies to back it up, or to back them up. Okay? We'll start from the lowest efficacy, even though all of them are helpful, some of them more than others, obviously. And then we'll work our way up to what we think is the most efficient or the most efficient tips and tricks. The most helpful, yeah. And the whole thing will be in Portuguese. Yeah, so the video will be done in Portuguese. Now, just a little introduction is in English, so you know what we're doing. If you find that the Portuguese that's being spoken is too fast for you, do use the settings and change the speed. You can slow it down. If you find it too slow, which we don't think you will, you can speed it up. By the way, all of the mentions, all of the tips and tricks, all the links, they'll be all in the description below, on the description box. Exactly. And there's also subtitles in English and in Portuguese when we start speaking Portuguese. Let's do it. Bem, esta é fácil. Para aqueles que gostam de beber chá, especialmente chá de ervas, para mim não é um problema. Isto porque algumas destas ervas ajudam a memória a reter informação, outras nem tanto. Okay? Yeah. Então temos o chá de hortelã e o chá de salva ou sálvia, que são eficientes ou que nos podem ajudar, mas o chá de lavanda, ou como nós chamamos mais comumente, rosmaninho, Pelo contrário. exatamente, tem um Acabam efeito por- mais calmante. E afetam as capacidades cognitivas. Então qual é que era? Chá de hortelã e sálvia. ou Isto salva. enquanto vocês estão a estudar. Imaginem, estão a tentar memorizar um grupo de palavras. Então, se beberem este tipo de chá, quer dizer, o impacto não vai ser enorme, mas ajuda um bocadinho. Por exemplo, Por que não? um outro estudo mostrou que se tiverem alecrim, mas não um chá de alecrim, mas o aroma de alecrim, por exemplo, os óleos essenciais, em casa, à medida que estão a estudar, as pessoas neste estudo conseguiram lembrar o vocabulário que estavam a tentar aprender a 15% mais do que aqueles que não tinham qualquer aroma no quarto em que estavam a estudar. Não é muito, mas pensarem no final de um ano 15% é significativo. é muito. Então o que podem fazer é lerem sobre este estudo e o link vai estar na caixinha, está bem? Exercício. Bem, este é bom para muitas coisas, não é? Mas também quem diria que seria bom para aprender e reter uma língua estrangeira? Pois é, 30 minutinhos de exercício depois de uma sessão de estudo. Houve um estudo feito aqui há alguns anos em que havia um grupo de pessoas que tentaram aprender palavras, vocabulário novo, e depois dividiram esse grupo em 3 grupos mais pequenos. Um deles, logo após essa sessão de aprendizagem, fez um exercício leve, por exemplo, andar rápido, correr, mas não com muita intensidade, não muito rapidamente. Depois, um desses grupos fez aquilo que em inglês se chama HIIT, aquele exercício de alta intensidade, mas intercalado, com intervalos. E houve outro que não fez nada, descansou. E depois, no dia a seguir, testaram todas as pessoas no grupo. E qual é que achas que se lembrou de mais coisas, de mais palavras? Aqueles que fizeram, ou aquele que fez o exercício mais intenso. Exato. Mais até do que aqueles que tinham feito um bocadinho de exercício, mas não tanto. E por acaso o estudo não menciona a duração de tempo para o exercício? Eu acho que não era 20, 30 minutos. Não precisa de ser muito, até porque se fizerem exercício de alta intensidade, 10 minutos já estão... Que ó. Yeah. Mas é interessante. E não é só uma questão de oxigenarem o cérebro,
mas também tem a ver com algo que em português se chama FNDC, fator neurotrófico, derivado do cérebro, ou BDNF em inglês, que ajuda os neurónios bebés a serem utilizados, a sobreviverem e a serem especializados, o que ajuda depois com a memória a longo termo. Com a retenção. Então, isto não quer dizer que as pessoas têm que começar a fazer este tipo de exercício, se não faziam antes, mas, por exemplo, se estudam português com alguém ou em casa, sozinhos, tentem mudar a vossa rotina diária para o exercício ser feito logo após a sessão de aprendizagem, por exemplo. E se precisavam de alguma motivação para fazer exercício, também ajuda, não é? Yeah. Mascar pastilha. E este não é só a fazer o movimento, não é? Mas na realidade ter uma pastilha na boca, tá bem? E fazer isto enquanto estamos a aprender as palavras. Tá, houve um estudo que demonstrou, e nem todos os estudos demonstraram que era assim tão eficiente como outros. Há uma grande diferença. Mas, por exemplo, um estudo demonstrou que aqueles que estavam a mascar a pastilha enquanto estavam a aprender, ou a tentar memorizar vocabulário, conseguiram reter 36% mais palavras do que aqueles que não tinham a pastilha elástica. 36% é significativo. E já agora, neste estudo, por acaso achei interessante... A pastilha não tinha açúcar. Não tinha açúcar. Exatamente. Sem açúcar. Ler. E ler em voz alta. Não é ler baixinho ou ler para nós próprios. É mesmo projetar cá para fora. Porque assim temos mais sentidos envolvidos. Tá bem? Temos o sentido da visão, claro, porque estamos a olhar para o texto. E temos o sentido da audição. Porque ao dizermos estas palavras em voz alta, podemos também ouvi-las. O que também nos vai ajudar a pronunciar estas palavras de uma forma mais eficiente. Porque muitas vezes acontece que numa língua estrangeira temos sons completamente diferentes de sons que nós temos na nossa língua-mãe. E os músculos faciais não estão habituados, não é? E por isso às vezes atrapalhamos quando queremos dizer certas palavras. E também porque até pode ser que os sons que precisamos de dizer numa língua estrangeira sejam os mesmos ou iguais aos da nossa língua-mãe. Mas pode ser que eles sejam colocados juntos de outros sons, não é? E formem palavras que sejam mais difíceis de pronunciar exatamente por isso, porque são 2 ou 3 sons juntos que nós não estamos habituados a pronunciar. Não é? Aliás, há um exercício que é muito conhecido por poliglotas que se chama shadowing, ou à medida que uma pessoa... Vocês estão a ouvir uma gravação, em português neste caso, e estão a ver o texto, vocês tentam ler ao mesmo tempo, ou dizer as palavras ao mesmo tempo ou logo após a gravação. Isto ajuda, como a Carla estava a dizer, na pronúncia. Chama-se o loop, ou o laço, ou o ciclo fonológico. Ajuda o cérebro a associar um certo som com um movimento maxilar e da língua para depois poderem pronunciar estas palavras à vontade. E não precisam... Pode ser tópicos de interesse, não é? Pode ser uma coisa que vocês comprem um livro, uma coisa que é num assunto que vocês achem interessante. Aliás, nós no fim vamos dar um PDF para acederem a conteúdos que vocês podem tanto ler como ouvir um nativo, a gravação desse nativo a ler esse texto. Exponham só o texto e depois podem fazer este exercício, o shadowing, não é? Ler à medida que estão a tocar aquela gravação, não é? Ou então repetir logo após, se tiverem tempo, porque também depende da velocidade na qual se fala, não é? Não se concentrem na gramática. Talvez seja um pouco frustrante ouvir isto para aqueles que adoram gramática. É verdade, tem a sua importância, mas não é a coisa mais importante se querem aprender a comunicar-se numa língua estrangeira, em português neste caso, de uma forma mais rápida. Especialmente no início. Concentrar-se demasiado na gramática no início não vai ajudar. Muito pelo contrário, às vezes até é pior. Sim, às vezes até assusta, não é? E pode ser uma tarefa muito aborrecida, tediosa, não é? Aprender as regras, e não é necessário. Até porque quando a gente aprende uma língua, como crianças, nós não aprendemos as regras da língua. Não conscientemente, não é? Porque uma criança fala corretamente só por ouvir, não é? E repetir e ser corrigida, e ela usa as regras gramaticais de forma impecável.
Yeah. Sem as saber. Existem centenas, milhares de regras numa língua, até na nossa língua mãe, que a menos que nós sejamos linguistas e estudemos a língua, não vamos conseguir distingui-las. Mas o nosso cérebro inconsciente está a par de todas elas. Por exemplo, vocês cresceram a aprender inglês, com a vossa língua mãe, uma expressão como, por exemplo, se vocês vissem escrito "The hammer was used to break the table", ok? Vocês veem "was used to break the table". That's how you'd read it. The hammer was used to break the table. Mas se vissem, por exemplo, "I used to play the piano", a escrita é igual "used to play the piano". Mas como esta expressão "used to" está a ser usado como o imperfeito, o passado imperfeito, ou o pretérito imperfeito, é pronunciada de forma diferente. "I used to play the piano", but you would never say "the hammer was used to break the table". No, the hammer was used to break the table. E o cérebro percebe estas nuances de uma língua inconscientemente, mas se calhar conscientemente nós não as conhecemos. E mesmo que nós façamos muitos erros ou demos muitos erros quando estamos a falar, não importa, isso ajuda-nos a aprender, porque é uma oportunidade para outras pessoas corrigirem-nos. Ok. E como às vezes nós nos sentimos um pouco envergonhados por dizer alguma coisa errada, isso vai nos ajudar também a lembrar, não é? Yeah. Eu costumava fazer isto com constipation e constipada, não é? Eu estou constipada e eu quis dizer em inglês I'm constipated, eu queria dizer que tinha uma constipação, não é? Achou, não é? E pronto, rapidamente percebi que essa não era a palavra correta para usar. Agora lembraste-me, é interessante, há um estudo que mostrou que, por exemplo, nós podemos tentar aprender uma palavra, novo vocabulário, mas este estudo mostrava que simplesmente por tu aprenderes a palavra e depois ires ver ao dicionário o que aquela significa, o teu cérebro só consegue realmente aprender como usar essa palavra no contexto correto depois de ver essa palavra pelo menos 13 vezes. Porque as palavras são todas diferentes, não há nenhum sinónimo igual. Então, ao aprendermos, ao lermos, ao nos expormos à língua, vamos conseguir entender inconscientemente como usar essa palavra, em que contexto ela fica bem, em que contexto ela não fica bem. Okay? Isso faz-me lembrar o facto de nós estarmos a aprender romeno agora. Nós estivemos expostos à língua romena por 1 ano antes de começarmos a estudar a gramática da língua. Estudámos durante 2 semanas de uma forma um pouco mais intensiva, não foi só gramática, mas havia muita gramática naquele curso, não é? E foi curioso que haviam outras 24 pessoas connosco, outros 24 estudantes. Nenhum deles tinha tido a exposição à língua que nós tínhamos tido, ou por tanto tempo, não é? E notou-se bem a diferença. Houve, às vezes, exercícios de gramática em que eu sabia a resposta e eles não sabiam, porque eu já tinha ouvido aquela palavra no contexto várias vezes e sabia, não, há aqui uma mudança. Mesmo que, por exemplo, um verbo não era regular, não seguia o padrão, há aqui uma mudança, aqui esta vogal tem que entrar, eu já ouvi assim. E às vezes o masculino e o feminino, porque para algumas línguas isto não existe, especialmente no inglês, não é? Mas no romeno tem Até tem o neutro também. Exatamente, masculino, feminino e neutro. Então esta palavra no plural é feminina e esta palavra no singular é masculina. Então é uma palavra neutra. Mas isto eu percebi por ouvir muitas das palavras. Não é? Isto não quer dizer que, por exemplo, no nosso curso da Journey, não quer dizer que a gente não fale de gramática. Muito pelo contrário, nós temos vídeos de gramática para todos os componentes da língua que nós mencionamos. Mas não nos concentramos nisto. Está ali como uma referência, vá lá. Mas a maior parte do nosso curso é baseado na exposição e vamos falar mais à frente sobre isso. Um caderno para o vocabulário. É importantíssimo que as palavras que vocês aprendem, as palavras novas, as expressões novas, sejam escritas num caderno só vosso. Mesmo porque é verdade, temos muitas aplicações com listas de palavras. Ajudam, mas ajuda mais quando é a vossa própria lista, quando vocês criam esta lista. E há aplicações em que podem usar ou podem incluir as vossas palavras, não é? Há até o Anki, é uma que é bastante conhecida. Quizlet. O Quizlet agora até tem uma função em que podemos tirar uma fotografia de uma lista que fizemos e depois ajuda-nos a treinar a memorização dessas palavras. Mas é como a Carla disse, em vez de... podem usar aplicações, mas se ouvirem uma palavra, eu, por exemplo, o que eu faço é, se eu ouço uma palavra nova que não conheço, seja qual for a língua,
tenho uma nota no meu telemóvel, um bloco de notas digital, então tiro essa palavra e depois, mais tarde, vou escrever essa palavra no meu caderno de vocabulário. E já agora uma dica, se vocês quiserem melhorar ainda o vosso caderno de vocabulário, nós até escrevemos um artigo sobre isto, mas escrevam na língua que vocês querem aprender, depois na vossa língua mãe e depois novamente na língua em que estão a aprender, ok? Então 3 colunas, basicamente. E é muito útil também para nomes, substantivos. Isto são palavrinhas que dão nome a alguma coisa, não é? Então, este objeto é uma caneca, não é? Este é um tablet, ou uma tablete, como se diz em português, não é? Tablet. Então, todos os substantivos são ou masculinos ou femininos na língua portuguesa, não é? Há alguns que dá para os dois, como a palavra colega ou estudante, não é? Então, quando escrevem este tipo de palavras, talvez seja também bom escrever o artigo definido, aquele O, A, ou S, ou AS, não é? Para saberem se a palavra é masculina ou feminina. Yeah. A caneca. Yeah. Em vez de meterem simplesmente caneca. Yeah. Uma coisa que também vos pode ajudar é... porque o cérebro acaba por associar termos ou conceitos que são relacionados semanticamente, ou no segundo sentido. Então, por exemplo, em vez de meterem simplesmente palavras no vosso... aleatórias. No vosso caderno, como a Carla disse, aleatórias, escrevam por secções. Por exemplo, coisas na cozinha, ou sentimentos. Ou palavras relacionadas a férias. Isto chama-se semantic chunking. Quer dizer, o cérebro ajuda... vocês ajudam o cérebro por tentar memorizar estas palavras que estão relacionadas entre si. Podem também fazer contrários, antónimos. Não é? Escuro, claro. Perto, longe. Caro, barato. Limpo, sujo. Desculpa, Carla. Eu ia mencionar que tu ensinas aos teus estudantes uma técnica. Sim. Temos aqui também outra técnica para poder aprender palavras. Podem ver aí na imagem, não é? Desenhar um quadrado e depois dividir este quadrado em 4 partes. Ok? E podem até usar a técnica que o Marlon mencionou de escrever a palavra primeiro lá em cima na língua que querem aprender, não é? E depois na vossa língua mãe e voltar a escrever a palavra na língua target, não é? Agora esqueci-me da palavra. E então, vamos imaginar que a palavra é pé. Ok? Então, seria uma boa ideia no primeiro quadrante escreverem a palavra pé, como ela é propriamente escrita. P é com acento. Depois, no segundo quadrante, desenham... Se conseguirem desenhar, mesmo não conseguirem, vão saber o que é, não é? Porque foram vocês próprios que o fizeram. Desenharem um pé. Em baixo, escrevem a palavra como ela é dita, não é? Então, foneticamente. Pensem na vossa língua mãe e como é que vocês escreveriam este som se o ouvissem pé. Em inglês, provavelmente P-E-H. E no último quadrante, escreverem uma palavra que está associada à palavra pé, mas uma palavra da vossa própria língua. Às vezes isso não acontece, mas se for possível, ajudaria. Como neste caso, pedicure. Não é? Então sabemos, ok, é quando as senhoras e alguns homens também vão arranjar as unhas dos pés, etc. e os pés. Ou então, pedal. Está bem? SRS, em inglês. Em português, SRE. Sistema de repetição espaçada. Okay? É crucial repetirmos as palavras que aprendemos, as frases que aprendemos. Mas é bem mais eficaz, mais eficaz se fizermos esta repetição de uma forma intervalada ou espaçada. Por exemplo, um estudo que há alguns anos pediu a um número de pessoas para tentarem memorizar um número de palavras durante 20 minutos. Depois dividiu esse grupo em 3 partes. Um deles não repetiu esse exercício, não tentou memorizar novamente, não foi ler essas palavras novamente. Passado uma semana, de 20 palavras, lembraram-se de 5, 25%. Um outro grupo teve 20 minutos, mas depois pediram para eles tentarem estudar outra vez ou memorizar essas palavras no dia a seguir. Portanto, um dia, 20 minutos, no dia a seguir, 20 minutos. Lembraram-se de 10 palavras. E o que fez
20 minutos um dia, no dia a seguir mais 20, no dia a seguir mais 20, lembrou-se de praticamente todas as palavras. Isto quer dizer que, em vez de, por exemplo, vocês tentarem... imagina que têm uma hora para dedicar ao português. Em vez de fazer uma hora tudo seguida, façam 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Nós recomendamos, por exemplo, o primeiro dia, depois no segundo e no terceiro, depois passado uma semana. Desde a primeira exposição, uma semana. Então, imagina, hoje, amanhã repetes outra vez, depois da manhã repetes outra vez, passado uma semana repetes, depois passado 2 semanas repetes, e depois passado um mês repetes. Mas contas a semana a partir de quando? Do primeiro dia ou do terceiro dia? Não, do primeiro dia. Do primeiro dia? Yeah. Ok, então, por exemplo, começamos numa segunda-feira, depois vamos voltar a repetir na terça isto... fase, na quarta fase, na segunda fase, depois na outra segunda fase e depois passado 2 semanas ou um mês da sessão inicial faz outra vez. Isto pode parecer complicado e há várias formas de fazer isto. O mais importante é que vocês se lembrem. Espaçado é melhor do que fazer tudo à bruta. Exatamente. Yeah. Porque normalmente, né, às vezes fazemos isso para estudar para um exame. Estudamos tudo de uma vez, né, e depois... Ok, fazemos o exame, né, mas talvez umas horas depois do exame já estar terminado... Já não te lembras nada. Já lembramos de muito pouco. Um parceiro linguístico. Okay? Então, alguém com quem falar na língua que querem aprender. Então, o que podem fazer, é uma das sugestões que eu muitas vezes dou aos meus estudantes, é, por exemplo, se há muitos de vocês que têm um marido, a esposa, ou namorado, ou namorada, não é? Algum familiar que é português e que não tem muita paciência para vos ensinar. Então, o que podem fazer, para o benefício dos dois, é arranjarem um cronómetro e estabelecerem talvez 5 minutos para falar só em português. Ou 10, ou 30, dependendo do vosso nível e da paciência. Exatamente, do parceiro. Pode até ser 1 minuto ou 2. E até pode ser que durante esses 5 minutos de conversa em português vocês não consigam dizer muita coisa. Talvez na vossa língua mãe teriam dito aquela mesma informação em 1 minuto, ou 2, ou até menos. Mas isso não importa. O que importa é que o vosso cérebro estava ativo, né? Estava ativamente a esforçar-se a entender aquilo que é dito em português e a falar em português. Tá bom? Só 5 minutos. E depois, quando o alarme toca... Ok, é um alívio, não é? Se vocês não têm alguém com vocês que fala a língua, podem talvez escrever uma mensagem, mesmo que ninguém leia essa mensagem. Okay? Se puderem enviar para alguém uma mensagem, melhor. Mas mesmo só o processo de escrever a mensagem, escrever um e-mail, já ajuda. Sim. É uma coisa que nós pedimos aos nossos estudantes muitas vezes para fazer, é escreverem um texto com as palavras que acabaram de aprender no dia antes, por exemplo. Mas escrever um diário é um outro exemplo, sim, não é? Sim, porque é diariamente, não é? Torna-se um hábito diário, que é ótimo. Escreverem mensagens, e-mails. Muitos de vocês terão amigos ou familiares ou alguém com quem falar em português, então usem essas oportunidades para comunicarem com eles em português. Podem também gravar mensagens de voz ou enviar mensagens de voz em vez de mensagens escritas, mas pode ser que escreverem as mensagens primeiro vos dê mais confiança, né? E habituem-se, ok, será que está correto? Enviam a mensagem, a pessoa corrige e depois podem enviá-la novamente como mensagem de voz, tá bem? Porque assim também acabam por praticar a pronúncia, porque muitos de vocês aprendem a ler muito bem, aprendem a escrever muito bem, mas depois falar é mais complicado, não é? Há uma coisa que nós fizemos há pouco tempo com um casal amigo nosso, eles queriam aprender inglês, então o que nós fizemos foi um intercâmbio de diários. Nós mandávamos um diário para eles, em inglês, e eles queriam aprender inglês, então mandavam para nós um diário em inglês. E de vez em quando corrigíamos, mas às vezes não é tanta correção, é mais o facto de podermos usar a palavra que acabámos de aprender ontem, que ouvimos. Esta repetição também pode ser feita assim. E ajuda. E vão ver que à medida que fazem isto, de uma forma mais regular, mais constante, vão conseguir aprender. O que é que podemos fazer também? O ideal, para quem não vive em Portugal, é visitar o país. Também exporem-se à língua, porque vocês vão acabar por ir a cafés, a restaurantes, a lojas, seja o que for, ou seja onde for. E então acabam por ter de falar com alguém. E é verdade que muitos portugueses respondem em inglês, não é? Assim que eles se apercebem do vosso sotaque,
não é? Porque não pronunciaram a palavra de uma forma como os nativos pronunciam, a tendência é responder em português. E podem perceber a importância que nós damos à pronúncia. Quando dizes nós, Nós, no sim, nosso o curso, Português with Carla, sim, nós focamos-nos muito na pronúncia da língua portuguesa porque é importante e essa é uma das razões. Se falarem de uma forma correta, então os nativos provavelmente vão responder também em português. Mas também há vários motivos ou outros motivos pelos quais eles vos respondem em inglês. Porque querem ser hospitaleiros. Os portugueses gostam de receber estrangeiros no país e então não querem que se sintam constrangidos porque não se conseguem comunicar, então eles fazem o favor de falar em inglês. Mas se assim for o caso e vocês querem falar em português, então insistam. Peçam à pessoa, olha, por favor, pode falar só em português? Ajuda-me muito, ok? Talvez aprenderem esta frase agora, não é? Pode falar só em português? Pode falar só em português? Ajuda-me muito. Ou se quiserem, it would help, ajudava-me. Está bem? E que se eles ouvirem isso, provavelmente vão tentar. Sim. Ok, pode ser que encontrem um ou dois portugueses um bocadinho mais casmurros. Mas não, normalmente os portugueses sim, querem ajudar. Nesse sentido, acho que são receptivos. Sim. Se nenhuma destas opções que a Carla mencionou funcionarem, há certas aplicações que não é tão bom como estar a falar com uma pessoa que vocês conhecem ou num restaurante, mesmo em Portugal. Mas há aplicações como, por exemplo, o talkabroad.com, HelloTalk, HelloPal, Tandem. Não são perfeitas, algumas têm que pagar e a maior parte delas torna difícil encontrar alguém que fala português de Portugal, um português europeu também, como é conhecido. HelloTalk é o único que dá para identificar se a pessoa fala português ou se fala português, desculpem, de Portugal ou do Brasil. Mas é uma outra forma, é uma outra opção, ok? É uma aplicação, vocês encontram alguém e depois podem praticar a língua entre vocês. 2 horas, no mínimo, de exposição à língua portuguesa. É verdade que é difícil para muitas pessoas. Todos os dias. Sim. Sim, diariamente. Yeah. E por isso mesmo será talvez um pouco difícil para muitas pessoas, por causa das circunstâncias, o trabalho, os filhos, etc. Mas há formas de fazer isto sem que a pessoa tenha que estar à frente de um ecrã, tá bem? Ou à frente dos livros. Podem ouvir música, podem ouvir a rádio, podem ligar a televisão num programa português e ouvir, não é? Falar-se em português. Podcast, qualquer coisa no YouTube. Metem os fones enquanto estão a lavar o carro, a limpar a casa, a passear o cão. Exatamente. Yeah. E ler também, não é? Obviamente isso já requer um pouquinho mais de tempo, tem que sentar, não é? E ler, tirar aquele tempo para isso. Também, em relação à música, aprender a letra de uma canção e cantar ao mesmo tempo que a canção toca. E visitar Portugal, como já mencionámos no ponto anterior, ou na dica anterior, porque, obviamente, estão na rua, podem ouvir os portugueses falar, os portugueses normalmente não falam baixinho, não é? Então, não é? Eu tenho 2 dos meus estudantes, pelo menos estes 2 que eu saiba, eles já foram a Portugal sozinhos e aproveitam essas oportunidades para falarem com os portugueses. Não têm ninguém para os ajudar, então eles têm de o fazer. E eles até criam oportunidades, vão a bares ou a cafés, sentam-se numa esplanada, numa mesa, às vezes até se sentam numa mesa grande, que há mais cadeiras, e são só uma pessoa, né? É só aquela pessoa, o que obriga outros portugueses a sentarem-se na mesa com eles e acabam por fazer conversa em português. Nem todas as pessoas têm essa personalidade, mas para quem tem, não é? Acho que sim. E no avião, se possível, né? Se conseguirem sentar ao lado de um português, também têm conversa para o resto da viagem, em geral. Para vos ajudar, nós criámos uma lista de recursos de áudio e de vídeo, canais do YouTube que vocês podem ver de portugueses, criados por portugueses, podcasts, rádios, estações de rádio, programas de TV,
uma série de coisas que nós criamos, e então se vocês forem a portuguesebitcala.com e /lista, ok? /lista, vocês vão poder fazer o download deste... Aliás, vamos dar acesso a essa lista, e assim diariamente podem criar o hábito de ouvir, de ler. 2 horinhas não é assim tanto tempo. Ora, aí está. 9 dicas e sugestões para aprenderem português mais rápido.